Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma tag. Confesso pra vocês que eu tô atrasada tipo 5 anos com essa tag. Não são 10, são 5 anos. A tag chama Minha Faculdade. Apesar de eu já ter terminado a faculdade, já terminei em dezembro do ano passado, eu vi essa tag esses dias e pensei, gente, eu preciso compartilhar a minha experiência com essas pessoas. Eu me lembro quando eu fiz o meu vídeo sobre por que eu escolhi engenharia civil, o vídeo fez bastante sucessinho, as pessoas se identificaram. Até hoje eu recebo e-mails das pessoas agradecendo, pedindo ajuda, contando as experiências delas. Então eu pensei, nossa gente, essa tag veio assim ótima hora. E eu vou me caracterizar para fazer essa tag, gente, em grande estilo, como engenheira mesmo. Tô pronta para começar agora. Agora sim, gente, eu tô caracterizada. A primeira pergunta é qual o seu curso de graduação? Pelo capacete, talvez vocês identifiquem que é engenharia, mas vocês não saibam qual. A minha graduação escolhida foi engenharia civil. Sim, gente, engenharia civil, mesmo sendo uma menininha. 2. Quantos períodos ele tem em qual você está? Eu já concluí minha faculdade em dezembro do ano passado, tá? Em 2016. Mas ele tem 10 períodos, né? 10 semestres e são 5 anos. Tem faculdades que são 12 períodos, 12 semestres, 6 anos. 3. O porquê você escolheu esse curso? Gente, a história de como que eu escolhi esse curso é um pouquinho longa, então eu vou linkar aqui embaixo o vídeo dizendo o porquê que eu escolhi com mais detalhes. Mas eu escolhi basicamente assim enquanto eu fazia o curso de elétrica no Senai, sou eletricista formada pelo Senai, e lá uma das matérias que eu mais gostei me tendeu a pesquisar na internet qual profissão que se enquadraria nisso sem ser eletricista. E aí eu encontrei engenharia civil, tá? Então de forma resumida é isso. Se vocês quiserem mais detalhes, tem no vídeo que eu já fiz e que tá aqui no canal. 4. Antes de escolher o curso, você pesquisou o mercado, a faixa salarial? Sim, eu pesquisei. Mas na verdade não assim faixa salarial e tudo. Mas eu fui pesquisar o que a minha profissão poderia fazer. Porque é muito ruim quando você faz um curso só por um motivo. Sabe, você tem que ter 1000 motivos e saber o pró e o contra daquele curso, daquilo que você escolheu. E isso eu explico muito bem no outro vídeo que eu fiz também, gente. Então é legal eu fazer essa tag porque eu já redireciono vocês naquele vídeo. Porque às vezes vocês querem fazer faculdade de engenharia civil e estão com um pouco de dúvida. E talvez o outro vídeo sirva também para quem não vai fazer civil, vai fazer outro curso. Porque lá eu converso com vocês muito com o coração, explicando que não importa só você ver o salário. Não importa se você vai ganhar 2 mil reais ou 10 mil reais. A sua felicidade conta muito também. E lá no vídeo eu expliquei muito bem sobre isso, então eu aconselho você a ir lá dar uma olhadinha. 5. Como foi o seu primeiro dia e se tem dicas para calouros? Gente, eu lembro do meu primeiro dia de aula como se fosse ontem, juro pra vocês. Eu cheguei na sala, o professor era um professor altão, assim, meio galeguinho. E aí ele se apresentou, chegou dizendo que o nome dele era Araquém. Tipo, Araquém? Quem? E todo mundo zoava assim, só que ele era um professor, gente, muito gente fina. Não tinha quem não amasse ele. Ele fez, assim, vários memes na sala de aula que até hoje os meus amigos usam, sabe? Ô jumento! Ele é um professor, gente, que ele é muito gente boa, ele é muito incrível. Ele é amigo da nossa turma, os caras fizeram amizade com ele é muito bacana. E aí no primeiro dia de aula sentou aquele monte de gente, aquele mar de gente ali. E aí ele pediu pra todo mundo se apresentar, todo mundo se apresentou. E ali algumas pessoas já se queimaram pro resto do ano, outros já viraram as piadas, já sabe aquela coisa bem assim de primeiro dia mesmo? Teve gente que depois mudou completamente, a gente vai vendo as mudanças, né? Foi muito legal. E foi no primeiro dia de aula que eu fiz amizade com o Diego, que eu sou amiga dele até hoje, vocês estão entendendo? Primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula a gente até depois foi no bar, na época eu não namorava, tá gente? E a gente foi no bar e eu tirei uma foto e eu tô do lado do Diego, a gente já era melhores amigos assim. E o Diego usava uma camiseta do São Paulo, né, que é meu time de coração, apesar de eu não torcer mais pra nenhum assim, né, porque eu não sei torcer. E, gente, eu tenho muita lembrança boa. E a dica pro calouro é ele ir preparado, sabe? A faculdade, ela é uma caixinha de surpresas, você não precisa se preocupar. Sabe, no meu caso foi um dia assim que eu lembro muito bem, foi mais uma apresentação. Geralmente a primeira semana de aula é mais apresentação mesmo dos professores, apresentação do que ele fez, do que ele estudou, das matérias que você vai ter. Nessa matéria específica era desenho. Então era desenho técnico. E aí a gente precisava de uma lista de materiais. Ele passou essa lista de materiais já no primeiro dia. Então a gente teve que comprar todo o material que ele pediu. Então a primeira semana, apesar de ser chata, porque muita gente fala, as professoras vão se apresentar e tudo. Gente, na faculdade você tem que ir, porque eles vão te passar lista, vão te passar nome de livros que você precisa comprar. Então é muito importante que você vá. 6. Sobre o TCC. Se você já escolheu o tema e se você já começou a fazer.
Tá, lógico que essa pergunta tá defasada, né? Porque eu já terminei. Mas assim, eu escolhi o meu tema, sim, um ano antes de terminar. Eu fiz junto com a minha amiga Maria. E a gente escolheu o tema e ficamos pensando o que a gente podia fazer. E a gente acabou fazendo causas e efeitos do excesso de impermeabilização na cidade de São Bernardo do Campo. O nome é difícil, mas eu vou explicar. Cidade de São Bernardo do Campo é aqui perto da cidade onde a gente estudava, Santo André, tá? Aqui em São Paulo. Ó, impermeabilização, gente. O que é impermeabilizar? A gente conhece, por exemplo, vocês podem conhecer impermeabilização do sofá, de telhado. Impermeabilização é a gente asfaltar uma rua, é a gente concretar uma praça, tá? A gente vai estar tirando aquele mato, aquela terra que vai sugar a água da chuva. E essa água, ela precisa ir para algum lugar. É onde tem enchente, é onde tem alagamento, inundação, as casinhas por lá caem, né? Porque vem aquela enxurrada, aquela água, ela não tem pra onde ir. A água não tem culpa, né? A água, ela procura lugar para ela ir embora, para ela escoar. Então a gente falou sobre isso. O que esse excesso de asfalto, esse excesso de concreto na cidade de São Bernardo do Campo impactou na cidade e na qualidade de vida dos cidadãos, e a gente propôs algumas alternativas para que diminuísse esse impacto no meio ambiente. 7. Você se considera uma boa aluna? Gente, sou suspeita pra falar, mas eu me considero sim, tá? Eu me formei sem ter pego nenhuma DP, sem ter feito nenhum exame. E é motivo de orgulho? É motivo de orgulho sim. É motivo pra me sentir exibida? Não é, gente, porque foi muita coisa que foi mérito, mas teve muita coisa que foi sorte também. E isso também eu conversei com vocês no outro vídeo. Eu nunca gostei de faltar na vida, sempre gostei de ser muito assídua. Parei de frequentar o bar, porque eu tinha que escolher ou eu ia pro bar ou eu me formava, porque as duas coisas não iam dar muito certo, né? Então eu decidi estudar, largar o bar de lado, então eu fiz escolhas na minha vida e por isso sim eu digo que eu fui uma boa aluna, porque eu abri mão de muita coisa durante a faculdade. O 9 é se no curso tem algum material específico, como por exemplo calculador, estetoscópio. No nosso curso, exatamente assim, você só vai de uma caneta, uma lapiseira e uma calculadora, só. No curso, tá? Porque pro estágio precisava de um monte de coisa, um monte de EPIs. E aí eu vou ver se eu faço um vídeo pra vocês futuramente sobre os EPIs que você deve usar na obra, que eu acho que é interessante. Eu posso fazer um da parte de civil e o outro da parte de elétrica, tá? Se vocês gostaram da ideia, é só comentar aqui embaixo que eu acelero um pouquinho esse conteúdo. Pergunta 10 é se na faculdade onde eu estudei teve trote e como foi. Na minha faculdade não teve trote, tá? Eu não sei, gente, vai de faculdade pra faculdade, mas geralmente faculdade à noite as pessoas não fazem trote, porque geralmente já são pessoas mais maduras que trabalham, então elas já sabem o prejuízo que dá na vida delas perder esse tempo. Então não teve, tá? Mas quando eu estudei na ET, teve, mas foram assim, brincadeiras bem saudáveis, não teve nada pesado. E eu acho muito feio essas faculdades que fazem esses trotes bem pesados de humilhação mesmo, porque eu acho que o profissional, ele tem que ser profissional desde o primeiro dia de aula até o último dia de vida dele, tá? Pra mim isso é ética. Agora, cada um sabe da sua vida, né? 11. Seu curso tem muita matemática? Gente, é tipo só matemática. Tem matéria teórica, tem matéria de português, tem matéria de lei, tem matéria de sei o quê, mas basicamente tudo matemática, 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 matemática. Então esteja preparado para muita matemática, física e química. A pergunta 12 é sobre o ciclo natural de desistência. E pergunta se no meu curso teve. Gente, teve muito. Quantos amiguinhos a gente viu indo embora no primeiro semestre? Quantos amiguinhos a gente deu tchau no segundo semestre e quantos amiguinhos a gente foi deixando pelo caminho. Uns que desistiam e outros que repetiam, né? Mas assim, desistência, gente, no começo é num ônibus lotado, um ônibus atrás do outro saindo, parece metrô cheio em São Paulo. É muita gente que desiste, por muitos motivos. Alguns porque não gostaram, outros porque não conseguiram pagar, outros porque tentaram o FIES e não conseguiram. Então são 1000 motivos de desistência, mas a grande maioria é porque realmente não gostou das matemáticas. 13. Quais as dicas que eu tenho para quem vai começar o mesmo curso que eu? Gente, as dicas são isso. Independente de começar o mesmo curso que eu ou qualquer outro curso, é você estudar antes o que aquele curso faz, né, o que você vai aprender nele e o que aquele profissional faz no mercado de trabalho. Você precisa conhecer as N possibilidades que você tem para trabalhar. Por exemplo, eu não pretendo ser uma engenheira calculista, não pretendo calcular a estrutura de casa, de prédio, de nada. Pode ser que no futuro eu venha trabalhar com isso? Pode ser, porque eu posso fazer isso. Mas não é o meu plano, não era o plano inicial e não é o plano atual. Então eu vi N possibilidades, eu sei o que eu posso fazer e eu direciono o que eu gosto mais dentro dessas atividades para fazer. Então eu acho que quem vai começar o curso, independente do curso, tem que pensar nisso. O que você vai aprender e o que você pode fazer. E aí, durante o curso, você vai pensando o que é que você quer realmente fazer. Aí você pode partir para uma área de cálculo, para uma área de teoria, para uma área de auditoria. Tem 1000 possibilidades dentro de cada profissão, dentro de cada curso. Então é isso, a pessoa tem que entrar na faculdade, não precisa focar, quero ser aquilo. Não, você tem que estar com a mente aberta, porque, gente, as opiniões mudam
nos 4, 5, 6 anos de faculdade. As opiniões mudam e muito, gente. No primeiro dia de aula você quer ser uma coisa, no último você quer ser outra coisa. Pergunta 14 é se já teve alguma ADP e se tem algum método diferenciado de estudo. Como eu já disse anteriormente, eu não tive nenhuma ADP e o meu método diferenciado de estudo também é o que eu já disse também no outro vídeo. O meu método diferenciado de estudo é assim, eu foco no que eu sei mais. Porque daí eu sei que pelo menos os exercícios daquele pedacinho que cai na prova eu vou acertar. Os outros que eu sei menos, eu corro atrás de uma forma diferente. Eu peço para um amigo me ensinar, professor, alguém, e eu vejo se eu conseguir aprender bem. Se eu não conseguir, pelo menos o exercício que eu sabia, eu foco. Porque não adianta você numa prova querer estudar muito exercício que você não sabe e você esquecer de revisar o que você sabe. Chega na hora da prova, você não faz nenhum nem outro, você fica com 0. Então foca no que você sabe e depois corre atrás de aprender o que você não sabe. E a 15ª e última pergunta é fazer um resumo breve para as pessoas que estiverem interessadas em fazer o meu curso. Gente, o resumo é assim, tem muita matemática? Tem. O estágio é obrigatório, o TCC é obrigatório, talvez as regras mudem daqui 2, 3 anos, não sei, mas atualmente sim. Hoje o CREA não precisa fazer prova igual tem a OAB para você se certificar, mas daqui uns anos terá, devido à grande formação de engenheiros, não só civis, engenheiros civis, mecânicos, de produção, de meio ambiente, tudo. Então futuramente vai ter uma prova no estilo OAB, então preparem-se, porque qualquer hora pode acontecer. Então entre na faculdade mais rápido que der se você já tem isso na sua mente. E a dica é assim, não se assustem com números. No começo da faculdade eu tinha vontade de morrer. Somente quando eu tive mecânica geral, Jesus amado, o que era aquilo? Eu não sabia fazer de jeito nenhum. E quando começou a calcular laje, gente, eu pensei que a minha vida fosse acabar. Pensei em me jogar de uma ponte. Mas assim, não precisou, sabe? Eu fui atrás, eu corri, eu chorei, mas eu chorei demais em casa. E eu fui atrás, eu pedi ajuda pra uma pessoa e pedi ajuda pra outra e pesquisei na internet. Mas eu estudei. Chegou na hora, gente, deu tudo certo. E não são todas as matérias que você vai amar. Só que você vai ter que fazer, você não tem opção. Desejo boa sorte a todos, independente da faculdade que você escolher. E qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar a resolver. Combinado? Beijo! Tchau!